Salve, salve, senhoras e senhores, Spider Leigo na área. Mais uma vez estamos aqui novamente para colocarmos o cérebro para funcionar, para a gente poder pensar um pouquinho e para a gente poder chegar ou não a algumas conclusões, não é mesmo? Deixa eu só confirmar uma coisa, não é nesse, tá, é naquele ali então. Paiter o leigo, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por eu nunca ter feito uma faculdade, eu não tenho nenhuma formação superior acadêmica em nenhuma das áreas do conhecimento humano, né? E mesmo assim vamos tentar fazer um bem bolado aqui. Eu digo que eu não tenho nenhuma formação superior acadêmica em nenhuma das áreas do conhecimento humano no meu presente atual, pelo menos até agora. Talvez no futuro isso mude, mas eu não vivo no futuro ainda, eu ainda vivo no presente, né? Meu presente atual sendo ele uma quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, às 13 horas 45 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver aqui atrás de mim, certo? Vídeo anterior, em se tratando de relatos bíblicos, eu comentei um pouco sobre a voz que passeava no jardim e tentei chegar a uma conclusão do que poderia ser o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então vamos continuar aqui a partir do versículo 4, né? Talvez alguém possa se questionar: se você fez o último vídeo em julho e está fazendo agora em dezembro, o que aconteceu nesse meio tempo, nesse hiato, né? Sinceramente, eu acho que o medo voltou a falar um pouco mais alto de volta. Eu acabei deixando de gravar, de fazer o que eu gosto, né? Vamos tentar começar de volta, né? Não começar do zero de volta, mas pegar da onde a gente parou da última vez, tá? Capítulo 3 de Gênesis. As mentiras de Satanás, no versículo 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Já fiz algum comentário a respeito de animais falarem, certo? Só vocês pegarem lá dos vídeos anteriores, vocês vão conseguir entender meu ponto de vista a respeito de animais falarem ou não, certo? Aqui é uma questão clara de engano. Certamente não morrereis. Por que Satanás falou o que ele falou? Existem algumas linhas de raciocínio, existem algumas escolas de pensamento que dizem que Satanás quer tentar ser igual a Deus em tudo. Então aqui Satã, sendo um Deus entre muitas aspas, falou que o Deus que o criou estava mentindo quando disse que Adão e Eva morreriam. Certamente não morrereis.
né? Como quem diz, Deus falou para vocês que vocês morreriam se vocês comessem? Deus tá ficando louco. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Para com isso aí, pô. Come aí que vocês... Sabe por que Deus falou que vocês iam morrer se vocês comessem? Ele tem medo. Ele tem medo. Sabe por que Deus tem medo que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês vão ser deuses na terra, conhecendo o bem e o mal, assim como Ele também conhece o bem. Para com isso aí. Não pode? Que não pode o quê? Vai fundo, neném. Pode chegar a 320 km por hora numa avenida de 40. Dá nada não. O máximo que pode acontecer é você bater o carro, mas você... O que de pior poderia acontecer com você? Morrer? Não. Se você morrer, você vai vir pro meu reino. Usar droga é errado? Que errado que nada. Se você morrer em decorrência de estar usando drogas, você vai vir pro meu reino. Saca? Essas são as mentiras milenares de Satanás. Faça o que você quiser. Afinal de contas, você é dono do seu próprio nariz. Tem a lei de Telema. Amor é o todo da lei. Amor sob vontade. A lei de Telema fala algo nesse sentido. Amor sob vontade. Se você quiser, você pode amar, mas se você não quiser, você é livre para não amar. Dá essa subintendência na lei de Telema, E é a lei que o mundo tem vivido hoje em dia. Amor sob vontade. Eu tenho vontade de amar crianças. E amor é bom, amor é algo bom. Então não há nada de mal nisso. Amor sob vontade. Eu amo pessoas que são meus semelhantes. Não no sentido de serem seres humanos também, mas uma mulher pode falar eu amo outra mulher. Amor sob vontade. Um homem pode falar eu amo outro homem. Amor sob vontade. E por que isso seria mal? Que mal haveria nisso? Afinal de contas, que doenças poderiam surgir a partir disso? Eu fazer coisas que são devidas apenas dentro do casamento, fora do casamento, dá nada. Faz aí, neném. Dá nada não. Afinal de contas, que mal poderia acontecer disso? Comer do fruto da árvore da árvore proibida? Não é nada não, pode comer. E a gente vê onde é que a gente está hoje em dia. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muita gente
talvez nunca tenha parado para... Muita gente talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas a maior mentira de Satanás aqui tá nesse finalzinho. Não, a maior mentira de Satanás não tá no começo, certamente não morrereis. É mentira também, mas não é a maior mentira. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. E isso também não era mentira, os olhos deles se abriram. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui está a maior mentira de Satanás. Por quê? Porque Deus não conhece o mal. Deus não conhece o mal. Se a gente for lá para Tiago, capítulo 1 mesmo. 1 João, 1 Pedro, Tiago. Tiago 1, do 13 em diante. 13 em diante, não do 3, do 13 em diante. Quer ver só uma coisa? Primeiro, vamos lá para Romanos, só para a gente poder identificar uma diferença aqui. Romanos 5:3, eu acho. Romanos 16, Romanos 1, Romanos 4, Romanos 5. Três? Não. Ah, sim. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? Também nos gloriamos nas tribulações. Que coisa esquisita, né? Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende como motivação para obter-se completa alegria as situações passageiras de diversas provações. Pois sabeis que a prova qualificada da vossa fé produz paciência, e que a paciência deve agir para completar a sua obra perfeita, para que sejais maduros e completamente íntegros, sem que nenhum item vos falte. As provações. Aí, vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus. Porque ele mesmo é isento do mal. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta a ninguém. Qual que é a diferença, então, entre provação e tentação? Parece que são a mesma coisa, não é mesmo? A gente está passando por tentação o tempo todo. A gente está passando por provações o tempo todo. A gente está passando por tribulações o tempo todo.
E Paulo e Tiago ainda falam: tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, por várias tribulações. Aí Tiago vai falar lá pra frente: ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e por isso Deus não tenta a ninguém. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. A diferença está no seguinte: quando você é provado, você precisa passar pela prova qualificada da tua fé. Se você é aprovado nessa prova, você passou por momentos de tribulação. E o final desses momentos de tribulação, você tendo sido aprovado nessa prova, o resultado disso é você se alegrar em Deus. E se você reprova nesse momento de provação, você passou por uma tentação. E o resultado dessa reprova é tristeza. É quando você se sente triste por ter cometido erro, por ter cometido pecado. Isso significa que você está afastado de Deus? De certo modo, sim. Porque o nosso pecado é o que faz separação entre Deus e os homens. Só que não é da vontade de Deus que nós estejamos longe de Deus. Não é da vontade dele. A vontade dele é que nenhum desses pequeninos se percam. E nós somos os pequeninos de Deus. Então a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos. E foi por isso que ele enviou o seu filho. Não para que o seu filho julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do sangue. E é esse sangue que nos redime, que nos purifica de todo pecado. E é por causa desse sangue que nós precisamos sentir alegria quando passamos por várias provações. Porque nós sabemos que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as tentações, elas sempre acontecem. Uma das diferenças entre provação e tentação é que Deus nos prova. Quem nos tenta é Satanás. Só que o que acontece? Deus não permite que Satanás nos tente sem antes nos dar o escape. Então Deus primeiro nos dá o escape, o método de como vamos escapar dessa tentação, e depois Deus dá permissão para que Satanás nos tente. Percebeu? Então o que aconteceu aqui com Eva foi uma tentação. Porque foi Satanás quem foi lá prová-la. E ela foi reprovada no teste de Deus, mas aprovada no teste de Satanás. E qual é a recompensa que Satanás nos dá? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando Eva foi aprovada na tentação de Satanás, isso gerou morte em nós. Primeiro espiritualmente, porque o espírito afastado de Deus é um espírito morto. E essa é uma das piores mortes, é quando você morre espiritualmente. Quando você não se alegra mais em viver. E a pior morte é a morte da alma.
É a morte do espírito. É quando você está tão entristecido dentro de si mesmo que nada mais se move em alegria. E talvez seja esse o maior motivo, a maior causa da depressão. É claro que existem, assim como eu mencionei no vídeo anterior, existem as frutas, e as frutas nos reabastecem de todos os nutrientes que nós precisamos. E quando nós temos falta de alguns nutrientes, o nosso corpo, ele definha. E isso afeta a nossa psique, o nosso homem interior, o nosso ser humano interior. Se você é mulher, isso afeta a sua mulher interior, o seu ser humano interior, o seu espírito. E quando você tem o teu espírito afetado, você deixa de sentir vontade de viver. É por isso que quando você passa por um período de tribulação tão intensa, a ponto de essa tribulação doer na tua alma, no teu espírito, isso se tornando em depressão, você precisa ter 2 tipos de acompanhamento: o acompanhamento pastoral e o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico vai repor todas as vitaminas as quais você tem falta e vai te dar, vai te ministrar algum medicamento para você poder voltar para o teu eixo normal. E o acompanhamento pastoral vai ajudar a você parar de tomar esse medicamento, se mantendo sempre no teu eixo normal. Não é mal você ter acompanhamento psicológico. Pelo contrário, é mal você não ter acompanhamento psicológico quando você passa por esse tipo de quadro na tua vida. Ah, mas Deus não é o suficiente? Sim, Deus é o suficiente. Mas como é que você vai chegar a Deus se não há quem fale de Deus para você? Como é que você vai entender a Deus se não há quem próximo de você explique a Deus para você? Como é que você vai sentir a presença de Deus se nem a si mesmo você se sente mais? Porque há uma desconexão tão intensa da alma com o espírito, com o corpo, que você já não se reconhece mais. E isso resulta em extrema tristeza. E essa extrema tristeza é só o iceberg do que realmente é a depressão. É por isso que você precisa de um acompanhamento psicológico, para que você entenda quais são as causas dessa depressão do teu organismo, e o acompanhamento pastoral, para você poder entender quais são as causas dessa depressão no teu espírito. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Eva, com Adão. Satanás conseguiu engambelar eles de uma tal forma que eles deram ouvidos a Satanás e fizeram aquilo que Satanás pediu para eles fazerem. Aqui eu posso supor, na minha elucubração, que eles, de certo modo, cometeram uma espécie de suicídio. Porque Deus deixou bem claro para eles: no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão.
Eles sabiam que eles morreriam se eles comessem daquele fruto. E mesmo assim eles comeram daquele fruto. E não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não é que você morra, mas que você viva em eternidade, em abundância. Mesmo que você não esteja mais a fim de viver, Ele quer que você viva, porque Ele precisa viver através de você. Por isso, se algum tipo de pensamento está querendo começar a afetar você, não deixe. Não deixe. Por mais que você não esteja mais vivendo, permita que o Espírito de Deus viva através de você. Coma a fruta. Eu não estou falando para você virar vegano, vegetariano, mas coma a fruta. Isso faz bem. Abrace seus familiares. Isso faz bem. Reflita naquilo que você está deixando de viver. Porque se você refletir naquilo que você está deixando de viver, você passa a ter vontade de viver essas coisas. Molhe o seu pé na água. Se você mora na beira-mar, molhe o seu pé na água do mar. Molhe seu pé com a areia. Viva novamente. Faça assim, ó. Sinta essa vida entrar em você novamente. Porque essa é a vontade de Deus, é que você viva. Não dê ouvidos a Satanás. Porque tudo que Satanás faz é mentir. E dizer que Deus mentiu quando Ele falou que quer você vivo. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas Deus não conhece o mal. Essa é a maior mentira de Satanás, que Deus conhece o mal, sendo que Deus não conhece o mal. Deus é bom. E a bondade e a fidelidade dele duram para sempre. Versículo 6, do capítulo 3 de Gênesis. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, cobiçável para dar entendimento. Olha só. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, cobiçável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Perdão. Epígrafe: os olhos da alma do homem. Capítulo 3, versículo 7. E abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Mas os olhos deles já não estavam abertos? O que aconteceu ali? Tem uma linha de raciocínio, uma escola de pensamento, digamos assim, que fala que Adão e Eva viviam cobertos espiritualmente e essa vestimenta espiritual abrangia até mesmo o seu corpo físico. Então, por mais que eles soubessem que eles estavam nus, eles não se envergonhavam por causa
dessa vestimenta espiritual. Porque eles falavam com Deus diretamente. Vamos continuar o texto aqui, ó. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si uns aventais. E ao ouvirem a voz do Senhor Jeová, Deus, que passeava no jardim, sob a brisa, ao declinar o dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso nos dá um entendimento de que Deus fazia isso todos os dias na parte da tarde. Todos os dias a voz de Deus descia para conversar com o homem e com a mulher. E o homem e a mulher conversavam com a voz de Deus diretamente. Se a gente for lá para Êxodo, capítulo 33... capítulo 38, capítulo 33. Versículo 18 em diante. Então disse Moisés: permita-me rogar-te que me mostres agora a tua glória. E ele lhe respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante da tua face. Perceba, Deus não falou da glória, Deus falou da bondade. Eu farei passar toda a minha bondade diante da tua face e proclamarei o meu nome diante de ti. E farei misericórdia a quem eu quiser fazer misericórdia, e usarei de compaixão com quem eu quiser usar de compaixão. Vou pular o versículo 20, tá? Disse mais o Senhor Jeová: eis aqui um lugar junto a mim, sobre a rocha, ali tu estarás. E será que, enquanto a minha glória estiver passando, eu te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. E quando eu tirar a palma da minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí a gente vai passar um pouquinho mais lá pra frente. Olha só o que aconteceu em decorrência disso. Capítulo 34, versículo 28. E Moisés esteve ali com o Senhor Jeová 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E o Senhor escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E aconteceu que quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testamento do testemunho nas mãos, não sabia que a pele do seu rosto brilhava por ter falado Deus com ele. E Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia e temeram aproximar-se dele. Existe uma linha de raciocínio, uma escola de pensamentos que falam que Adão e Eva, quando viviam no jardim, viviam de uma forma tão próxima a Deus, tão sem pecado, que esse brilho resplandecente da glória de Deus se impregnava neles, não apenas no rosto, mas no seu corpo inteiro. E é por isso que eles podiam olhar um para o outro sem ver maldade, porque eles viam a bondade de Deus passando na frente deles o tempo todo. Então eles sabiam que eles estavam nus,
mas não se envergonhavam porque não existia maldade, porque a bondade de Deus estava neles, não apenas com eles, mas neles, de fato. Mas o que acontece? Quando eles pecam, essa bondade, esse brilho resplandecente da glória de Deus se esvai deles. Aí alguém pode se questionar, poxa, mas eles tinham o brilho resplandecente da glória de Deus no seu próprio corpo. Isso não faria com que Satanás fosse impedido de se aproximar deles? Vamos lá para Jó. Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Salmos, Jó, Esther 9, Esther 10, Jó. Capítulo 1, verso 6. Aconteceu que, em um dia em que os filhos de Deus, em que os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor Jeová, Satanás também veio entre eles. Então o Senhor Jeová perguntou a Satanás, de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo-lhe, de ir e vir pela terra, e de passear por ela. Se Satanás podia se achegar diante de Deus, o que era Adão e Eva? Sabe? Satanás tentar o próprio Deus encarnado, sendo em Jesus Cristo. O que somos nós? Então, é mister que essas tentações aconteçam. Vai de você tomar a tua decisão. Não de você escolher o que é mal aos olhos do Senhor, mas de você escolher o que é bom aos olhos do Senhor, porque é isso que Ele espera que nós façamos. Ele espera que nós façamos boas escolhas, não más escolhas. Ele nos dá, é como diz em Deuteronômio, se eu não me engano, ponho diante de vocês a bênção e a maldição, mas eu espero que vocês escolham a bênção. Coloco diante de vocês a vida e a morte, mas eu espero que vocês escolham a vida. Ponho diante de vocês a mim mesmo e ao meu inimigo, mas eu espero que vocês escolham a mim. É por isso que Deus deixou o jardim, a árvore lá no jardim, mesmo sabendo que Adão poderia não escolhê-lo. Mas como é que Deus saberia que Adão escolheu a Deus, se Deus não tivesse dado esse método de escolha? Então Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para que Adão e Eva comessem do fruto e acabassem morrendo. Deus colocou a árvore no jardim para poder colocar uma forma exata de poder identificar um método de como o homem o amaria. Se o homem escolhesse o fruto da árvore da vida, então Deus sabe que ele seria escolhido. Mas se o homem escolhesse comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele sabia que ele teria sido rejeitado por sua própria criação. A criação
rejeitando o próprio Criador. Por quê? Por motivo nenhum, especificamente. Nós rejeitamos a Deus por motivo nenhum, especificamente. E chamou o Senhor Jeová, Deus, ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque percebi que estava nu e me escondi. Isso me fez lembrar de uma passagem lá em João, de um homem que estava acompanhando a Jesus, e Jesus começou a ser preso, e os seus discípulos começaram a se espalhar, e a palavra relata que ali estava um jovem que tinha uma manta por cima de si, mas que por debaixo da manta estava nu. E quando vieram prender a Jesus, ele deixou a manta e fugiu. Porque ele deixou a Jesus. Ele não permitiu que Jesus estivesse consigo, o guardando, o protegendo, o livrando da vergonha. Assim como o homem também fugiu, não permitindo que Deus o livrasse da vergonha. Assim como nós muitas vezes fugimos, não permitindo que Deus nos livre da vergonha. Porque a vontade de Deus não é que nós nos envergonhemos. A vontade de Deus é que nós o tenhamos como Deus, como Criador. E Deus, versículo 11, e Deus lhe perguntou: quem te mostrou que estavas nu? A quem é que você está dando ouvidos? Você está vendo alguém que não seja eu? Você está ouvindo alguém que não seja a minha voz? Por quê? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Assim como Eucana respondeu a Ana. Não te sou eu melhor do que tudo? Não basta apenas ouvir a voz de Deus. Precisamos agir conforme a voz de Deus nos pede. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Fizeste o contrário do que eu ordenei que fizeste? E Adão disse: a mulher que me deste para estar ao meu lado, por companheira, me deu da árvore, e eu comi. Adão já estava impregnado pelo mal ali. Ele foi tão mau caráter que não tomou para si uma culpa que era sua. Não seja mau caráter. Tome para ti uma culpa que é tua. Não tente passar essa culpa para outros. Você cometeu o pecado. Você merece a punição. Mas graças a Deus é quem nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Aquele que morreu, ou melhor, quem ressuscitou de entre os mortos e está à direita de Deus. E além disso, também intercede por nós. E disse, versículo 13,